Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre mapeamento melódico, né? Eu sempre falei com os meus alunos sobre mapeamento melódico e eu acho muito interessante a gente voltar nesse ponto, né? E eu ter um vídeo gravado sobre isso para todo mundo que se interessar sobre esse assunto. O mapeamento melódico é uma forma muito legal da gente aprender uma música, quando a gente realmente ouve aquela música, aprender ela de forma mais rápida, né? E estudar ela por trás, o que acontece por trás da música. Então eu vou dar alguns passos aqui e aí peço que vocês prestem bastante atenção para reter esse conteúdo de forma mais tranquila e mais positiva possível. Tudo bem? Então bora lá. Bom, a primeira coisa para se fazer, para fazer um mapeamento melódico, é você perceber na primeira escutada que você der na música, né, você perceber quais instrumentos estão sendo tocados. Isso é muito importante para o cantor, porque ele percebe a atmosfera ao redor dele para ele começar a cantar. Então é muito importante você ouvir uma música e perceber quais instrumentos musicais estão sendo tocados. Isso é até um exercício de percepção musical, a gente usa muito isso quando a gente vai estudar música, né? Perceber realmente quais instrumentos estão sendo tocados e se eles estão sendo tocados no tempo correto. O que significa isso? Se eles estão sendo tocados num tempo onde todos os instrumentos estão igualmente harmoniosos, vamos dizer assim. Então isso é muito importante para a gente realmente ouvir uma música, perceber os instrumentos que estão sendo tocados, porque isso vai ajudar a gente a associar os nossos cantos, né, de forma melhor, tá? Então, esse é um primeiro passo, é um passo bem simples, mas que ajuda muito. Então, por exemplo, você vai escutar uma música do Elvis, você vai escutar uma música do Michael Jackson, você vai escutar uma música de artistas contemporâneos, né? Vai escutar uma música de artistas gospel, do Anderson Freire, do Tales, enfim, do André Valadão, vários outros artistas que você for escutar, seja gospel, seja no meio secular. Quando você ouvir essas músicas, perceba os instrumentos que estão sendo tocados nessas músicas, né? Como eu já disse. Então você vai perceber violino, percebe violão, percebe teclado, percebe baixo, percebe bateria, e isso tudo vai colaborar para a gente conseguir fazer um trabalho muito melhor, para o cantor conseguir fazer um trabalho melhor, porque ele conhece a instrumentação, ele conhece todas as pessoas que estão ali ao redor trabalhando juntamente com ele para produzir uma música muito legal. Então isso é muito importante, é o primeiro passo para a gente aí aprender uma música de forma melhor. O segundo passo, e talvez seja o passo mais importante, né, para o mapeamento melódico, ele funciona da seguinte forma: é você pegar a música e aí você começar a estudar a melodia dela. Como assim? A melodia são as sequências de notas que a música faz, ou que o cantor vai cantar, que você precisa associar para decorá-la na sua cabeça. E a gente precisa sempre colocar os 3 pontos de ouvir, memorizar e reproduzir sempre nesse ponto. Por quê? Porque quando a gente ouve a melodia, a gente precisa memorizar ela. E para memorizar ela de forma mais tranquila, o que eu indico para vocês? Vocês fazem o seguinte: escutem um trecho da música e não tentem repetir ela com a letra. Tentem repetir essa música com a boca fechada, por exemplo, né? Reproduzindo os sons que aquela música faz. Talvez, se você tem alguma noção de algum instrumento harmônico, por exemplo, é muito interessante você tentar cantar em cima da nota da nota em cima da frase, né, que é tocada. Então, pense o seguinte: você está numa música e você precisa cantar em cima daquela letra, né? O que você vai fazer? Você vai fechar a boca e vai reproduzir sons que se assemelham no primeiro ponto, vamos colocar assim, na segunda vez que você for escutar a música, né? Porque a primeira você fez uma percepção musical. Na segunda vez que você for escutar a música, você vai pegar ela e vai tentar repetir sons parecidos com o que você ouviu da música cantada, falada. Isso ajuda muito na percepção musical, por quê? Porque você está instruindo o seu cérebro para fazer o seguinte: a pegar a música e reproduzir aqueles sons de forma mais orgânica. Então você associa o som, mesmo ele sendo só parecido, não sendo igual ainda, né? Você consegue associar esse som de forma melhor. Isso te ajuda a reconhecer os pontos da música mais cruciais, porque é aqui que você vai aplicar suas técnicas vocais depois. Mas para aplicar elas, você precisa ter conhecimento do que está sendo cantado e o que está sendo
cantado em melodia, né? As notas que estão sendo cantadas. Então, isso é muito importante para você fazer um mapeamento melódico. Esse seria o mapeamento melódico, né? E o terceiro passo, que é o último, mas não mais importante, é você associar a letra. Aí você, com a melodia guardada na cabeça, você começa a associar a letra. E o que é mais importante? A letra ela precisa estar dentro do tempo, tá? Então, em uma música, por exemplo, como essa, eu peguei um exemplo aqui de uma música que chama O Tempo Não Pode Apagar, uma música que eu cantei no casamento. E aí, como eu fiz para estudar ela? Eu fiz o seguinte, eu escutei a música, eu fiz o mapeamento melódico dela, na segunda vez, fui fazendo esse mapeamento melódico, e precisei fazer o seguinte, eu peguei a tonalidade da música, tá em si bemol maior, não sei se vai dar para vocês verem aí, né? Tá em si bemol maior. O que eu fiz? Eu peguei a tonalidade, peguei a música, associei a melodia dela e depois eu comecei a colocar a letra. Só que a gente precisa ter um cuidado aqui. Quando a gente coloca a letra precisa ser colocada no tempo da melodia cantada. Então, você vai associando a letra junto com a música, colocando a melodia dentro a melodia dentro da letra, né? E aí você consegue associar isso de forma melhor, tá? Por quê? Porque você pode muito bem, essas dicas que eu dei hoje, você pode muito bem fazer o seguinte, só escutar a música até aprender. Mas isso otimiza o tempo. Por quê? Porque você faz um sacrifício no início, por exemplo, você precisa, por exemplo, de 2 ou 3 dias para escutar uma música, por exemplo, e pegar ela completa, mas você faz esse sacrifício em detrimento de uma música com muito mais qualidade. Porque, vamos parar para pensar, se você ouve uma música e você começa a ouvir aquela música, você ouve ela durante, por exemplo, um dia, e aí você já vai cantar aquela música. Talvez você tenha até decorado a música, mas não vai ficar tão interessante não vai ficar tão interessante como uma música escutada e estudada. Por quê? Porque você estuda os pontos da música onde é necessário determinado tipo de técnica e a melodia correta da música. Porque às vezes a gente muda a melodia e a gente corre o risco de semitonar ou de fazer algo que vai prejudicar na hora de cantar, né? Tanto pra gente aqui dentro, quanto para as pessoas que forem ouvir. Então é muito importante a gente não só ouvir, mas também estudar a música, tá?